Pessoal, há muitos mitos que giram em torno da relação entre ciência e religião. Mas um dos mitos mais conhecidos e mais difundidos nos últimos anos é o mito do conflito entre a ciência e a religião. Esse mito ele foi desenvolvido no século XIX por influência do movimento francês, movimento iluminista, que criou a tese ou o mito de que existe um atrito ou um conflito, uma guerra, melhor dizendo, entre a ciência e a religião. E como todo mito, na verdade, acaba ganhando força ao longo do tempo, este mito recebeu apoio de muitos intelectuais, de muitos cientistas e pensadores, e passou a ser divulgado em livros didáticos, em literatura científica, em literatura filosófica e até em literatura teológica. Mas quando a gente vai estudar um pouco a história da ciência e da religião, como elas se interagiram ao longo dos anos, a gente percebe que, apesar de ser um mito, ele pode ser desconstruído. Em síntese, não existe de fato um conflito acirrado entre a ciência e a religião. Existe conflito de interpretações, existe conflitos de ideias, de cosmovisões, mas não necessariamente um conflito entre a ciência e a religião. Haja vista que a religião cristã, particularmente, a religião medieval, ela é a grande produtora ou causadora do surgimento da ciência moderna. A gente pode até dizer, em outras palavras, que a ciência moderna ela é filha legítima da religião cristã. Porque se não fosse a influência da religião cristã, dos pensadores cristãos inicialmente, a ciência moderna como hoje conhecemos não existiria. Podemos dizer que existia ciência, mas não existia dessa forma. Porque na verdade é a religião que vai impactar, que vai causar e formular, ou remodelar, melhor dizendo, o estilo ou tipo de ciência que hoje conhecemos. Então esse mito ele foi construído não na época em que surgiu a ciência moderna, mas muitos séculos depois, quando, num determinado contexto histórico, muitos materialistas, ateus, começavam a entender e defender a ideia de que a religião tinha provocado o atraso da ciência. E essas ideias foram difundidas, transmitidas e acabou criando esse mito. Do lado da ciência, esse mito muitas vezes é transmitido por alguns importantes cientistas, materialistas e até ateus. Do lado da religião, existem muitos teólogos fundamentalistas que estão alimentando e fortalecendo esse mito. Mas é preciso desconstruí-lo como todos os mitos. É preciso mostrar que, apesar da ciência e a religião terem objetos de estudo diferentes, atuarem em campos distintos, elas podem interagir e podem dialogar entre elas. Pode haver uma interação positiva, construtiva entre ciência e religião. Qual é o fundamento disso? Primeiro, quando a gente estuda as origens da ciência e da religião no contexto medieval, a gente vai perceber que elas surgiram de forma amigável e não de forma contraditória ou inimigas. Depois, a gente vai perceber também que os primeiros cientistas, os pioneiros da ciência moderna, eram cristãos devotos. E foi a teologia deles, a religião deles, que deu margem ao surgimento da ciência. E ainda nos dias de hoje nós encontramos importantes cientistas em todas as áreas do saber que acreditam nessa relação positiva entre a ciência e a religião. Porque elas estão atuando em campos distintos, mas podem interagir e formar uma visão de mundo mais ampla. Aqueles que defendem o conflito acreditam que ou você é um cientista coerente ou você é um teólogo. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porém, muitos cientistas renomados têm provado que é possível sim você ser uma pessoa de fé e ao mesmo tempo uma pessoa de ciência. Uma vez que o Deus adorado no laboratório é geralmente o mesmo Deus adorado nas catedrais. Isso é defendido por muitos cientistas importantes. Então, em vez de defender um conflito, é preciso entender que é possível dialogar sim,
com a ciência e com a religião.